Hoje é dia 30 de maio, olha, amanhã, dia 31, sabadão, o mundo se volta, né, com relação a um dos maiores problemas de saúde pública da humanidade, o tabagismo. Amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco, que foi criado pela Organização Mundial da Saúde e não é apenas uma data de alerta, é um chamado urgente à consciência. O cigarro é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano no planeta, vai muito além do câncer, né? Um problema que afeta coração, pulmões, sistema imunológico e compromete diretamente a qualidade e a expectativa de vida, inclusive de quem nunca fumou, mas acaba respirando, né, quando está ao lado de alguém que também é fumante. Para falar sobre esse olhar clínico, a data, e mais do que isso, poder talvez tentar fazer ou te convencer a parar de fumar. Nós recebemos aqui no estúdio a doutora Thaís Almeida, oncologista clínica do IOP, o Instituto de Oncologia do Paraná, que é uma das referências no tratamento oncológico no Brasil. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, João. Obrigada pelo convite. Parabéns pela pauta. Vamos lá, amanhã dia 31. Não é só um dia, aliás, essa é a preocupação, é o mantra, né? Quando uma pessoa para de fumar, opa, vencemos e conseguimos convencer. E cada vez mais difícil, ainda nesse momento em que tem. Eu não sei nem como é que fala, é vapor, vape, sei lá, esses pendrive aí que essa molecada anda fumando e que, pelo menos o que me parece, é ainda mais danoso à saúde, né? Que coisa, doutora. Sim, João. Assim, os cigarros eletrônicos agora, eles têm sido um grande desafio. Principalmente tem sabor. Tem sabor, tem gosto. Eles foram projetados para jovens, né? Tem sabor de melancia, frutas vermelhas, né? Então, ele tem um grande apelo em relação ao público jovem, crianças também. A gente já viu em escolas, inclusive, pais dando para os filhos para eles se acalmarem. É mesmo? É. E a grande preocupação é que a quantidade de nicotina, principalmente os sais de nicotina que tem dentro desses cigarros eletrônicos, eles são muito mais biodisponíveis do que a própria nicotina do cigarro. Então, eles são muito mais viciantes, né? Tem vapers que, às vezes, um vapor equivale a 1000 cigarros. E o indivíduo, ele usa aquilo com uma frequência muito maior, às vezes, do que o compulsório. Porque o cigarro hoje você não pode fumar em ambientes fechados. E o vapor a gente não tem essa fiscalização, né? Que coisa. Ainda existe muito mito ou algumas pessoas que acabam se enganando sobre, eu fumo socialmente, eu fumo pouco. Fumo uma carteira, dura uma semana. Bom, o problema é o mesmo, né, doutor? O problema é o mesmo, porque não só para o indivíduo que fuma, mas para quem está próximo a ele, né? Então, existe também um alerta em relação ao tabagismo passivo, né? Algumas pessoas, elas têm uma genética já desfavorável, então, às vezes, o mínimo que você fuma já é suficiente para você causar um grande dano pulmonar, e não só em relação ao pulmão, mas problemas cardiovasculares, né? Então, eu costumo dizer para os pacientes, assim, qual que é a tua maior preocupação, teu maior medo na tua vida? Às vezes o medo da pessoa não é morrer, não é ter câncer, às vezes o medo da pessoa é ficar dependente, né? Então, eu falo, imagina você que fumou a vida toda e um dia ter um derrame, né? Um AVC, e ficar dependente de alguém na cama para tomar banho, para se trocar. Então, isso também é uma preocupação, né? Lembrar que o cigarro, ele não causa só câncer, mas ele aumenta em 5 vezes o risco de infarto, né? Aumenta o risco de derrame, impotência sexual, infertilidade. Então, existem vários outros problemas que estão atrelados ao cigarro que muitas vezes a gente associa só ao câncer, e isso é um perigo, porque muitas pessoas que fumam não têm câncer. Então, eles se valem dessa justificativa para não fumar. E o risco, né? Quem está nos acompanhando aí sabe a própria questão. Na sua avaliação, doutora, a senhora acredita que o fato das carteiras de cigarro, né, o maço, enfim, terem aquela mensagem, aquelas fotos e tudo mais, num primeiro momento cumpriu o seu papel, a sua mensagem de causar aquele estranhamento, né, aquela preocupação? Hoje, não. É preciso avançar e além desse aspecto apenas de trazer informação, talvez estabelecer restrições, questão de legislação? Em termos de política pública, né, o Brasil, ele é uma grande referência mundial, né, porque a gente conseguiu avançar nesse sentido de não fumar em ambiente fechado, né, de evitar nas mídias, né, a circulação de propaganda, muito embora a gente não tenha legislação sobre os cigarros eletrônicos, né.
Na prática, o que a gente vê? O indivíduo que fuma, ele não se atém muito a esses, entre aspas, detalhes das fotos do cigarro, né? Então, existe uma preocupação muito grande em relação à conscientização, mas também a busca por um profissional que ajude ele a parar de fumar. Porque o tabagista, ele é um dependente químico. É difícil eles ouvirem isso, mas todo mundo que fuma é dependente químico. E todo mundo sabe o mal que faz. E sabe o mal que faz, mas às vezes não consegue. Então tem muitas pessoas que querem parar de fumar e mesmo vendo aquela foto, entra numa ansiedade e fuma cada vez mais. Então a gente recomenda assim, se você quer e decidiu parar de fumar, e a gente recomenda que decida o quanto antes, porque cada dia menos fumando é um dia a mais de vida, né? Então a gente recomenda que quer parar de fumar, procura um pneumologista, né? Você vai ter que entrar com terapia cognitivo-comportamental, com bastante adesivo, às vezes até alguns tratamentos medicamentosos, né, bupropiona, medicamentos para reduzir a ansiedade, porque é uma dependência química. Agora, a preocupação do cigarro eletrônico é que, como a quantidade de nicotina é muito maior, a chance de você conseguir reverter a dependência do cigarro eletrônico também é mais difícil, né? Então, quanto antes o indivíduo puder buscar ajuda, melhor. E não é argumento, né, doutora? Porque muitas vezes quem fuma ou conhece a história de alguém que fumou na família, porque a minha avó fumou até os 90 anos, acordava, a primeira coisa que fazia era acender o cigarro e nunca teve problema, mas isso não pode ser exemplo, né? Isso não pode ser meta de vida para conseguir manter essa pessoa com péssimo hábito e que prejudica a saúde. Sim, sim. Hoje a gente costuma dizer assim, o indivíduo, ele pode até viver muito tempo fumando, mas a qualidade de vida desse indivíduo, ela não é melhor do que se ela não tivesse fumando, né? Então, às vezes a gente vê, assim, esses corredores de rua ou até em maratonas, né? Se você for nessas concentrações de maratonas, os jovens fumando cigarro eletrônico na largada, né? E a gente fala para eles, imagina se você não fumasse, você ia estar lá em primeiro lugar, né? Então, o difícil é você convencer um jovem do porquê que ele deve parar. O desempenho dele ao longo da vida, seja neurológico, psíquico, desempenho na escola, desempenho social, econômico, porque o cigarro eletrônico é caro, né? E os cigarros são caros, né? Seria muito melhor. Se você não consegue parar por conta ou não quer parar por conta, pense em quem está ao teu redor, né? Quem não tem um pai, uma mãe, um avô que fala, vou lá na varanda fumar, né? E a gente sabe que as partículas, né, os aerossóis, tanto do cigarro eletrônico, que formam micropartículas que ficam no ar, quanto do cigarro, eles ficam até 4, 5 horas no ambiente. Eles ficam impregnados na roupa. Então, se o indivíduo chegar aqui, fumar nesse ambiente e sair, até 5 horas depois, aquelas partículas estão aqui, né? Então, o indivíduo vai lá, fuma na varanda, volta para dentro de casa, traz aquelas partículas para dentro de casa, vai lá e abraça o filho. E não sabe por que o filho tem bronquite, infecção de repetição, asma, cachorro com problemas respiratórios, alérgicos, né? Então, é um problema social e comunitário, né? Você está fazendo mal para quem está do teu lado. Falando dessa roupa com cheiro de cigarro, eu lembrei dos tempos, né, em que se podia fumar dentro de festa, balada, casa noturna, avião, etc. Nossa, a gente chegava em casa fedendo a cigarro, né? E por mais que eu nunca fumei, tampouco tenho vontade, aliás, sei do péssimo hábito que é. Agora, que situação, né? Doutora, da prática clínica, né, consultório, no IOP ou de maneira geral, tem crescido o percentual de jovens que têm procurado ou que os pais têm levado os jovens por conta dessa dependência de cigarro eletrônico, e como tem se apresentado essa questão nos últimos anos? A gente tem visto uma quantidade muito grande de jovens com problemas respiratórios, né? Já está começando a crescer esse número, a gente não tem esses dados de forma muito estatística ainda. É recente, né? É recente, a gente não tem ainda as consequências disso a longo prazo. A gente não tem um usuário de cigarro eletrônico de 20 anos, de 10 anos, né? E isso é uma grande preocupação. A gente não sabe o que vai acontecer com esse jovem daqui a 10, 20 anos. O cigarro convencional a gente já sabe, né? E isso é inexorável, né? 1 em cada 3 casos de câncer no mundo são relacionados ao tabagismo.
se você for considerar câncer por todas as causas, né? Tem uma estatística da OMS que diz que 800 milhões de mortes por ano no século XXI vão ocorrer devido ao cigarro. 800 milhões. É muita né? É mais do que uma guerra, às vezes, né? 800 milhões de mortes por ano relacionadas ao cigarro. E não só câncer, mas doenças cardiovasculares, enfisema pulmonar, AVC, derrame. E o custo social disso é muito alto. O custo para o indivíduo, né? Então, um indivíduo que tem um AVC e fica acamado, precisa de um auxílio, de um cuidador, né? Então, sim, eles têm buscado cada vez mais, mas ainda a gente vê uma resistência muito grande do jovem que não tem ainda capacidade de visualizar o que pode ocorrer no futuro. A maioria dos jovens, eles não têm essa consciência do futuro, né? É muito difícil, é mais fácil para alguém de 40 anos ter medo do que um jovem ter medo, né? Então, a conversa com o jovem, ela tem que ser naquele sentido de curto prazo, né? Você está perdendo dinheiro, né? Eu costumo dizer para eles assim, se você pegar esse dinheiro que você gastou de R$130 por semana e investir num tesouro, você vai investir, você vai ganhar muito mais. Ainda mais com a Selic, 14, exatamente. 15, quase 15, beirando os 15. Exatamente, né? Então, fala muito da questão da impotência, para as meninas da infertilidade, né? A gente tem visto, sim, uma busca, mas infelizmente ainda falta um pouco dos pais conscientizar os próprios filhos, sabe? É que é um baita desafio, né? Em especial, ainda mais quando o pai e a mãe chegam para tentar convencer ou falar alguma coisa, aí parece que o filho simplesmente tapa, né? Os ouvidos e não quer considerar aquilo que o pai e a mãe estão falando. Doutora, e essa questão do tabagismo em si, ela está associada, sem dúvida, a péssimos hábitos de vida. Muitas vezes é o indivíduo que não faz atividade, ou falando mais de um adulto já, né? Porque se ele, a depender, ele pratica atividade física, ele vai entender que aquele hábito, ele precisa afastar o quanto antes, porque aquilo acaba comprometendo de maneira considerável esse aspecto de poder fazer um exercício sem ter falta de ar, ou de poder ter uma eficiência, né? Uma questão melhor daquilo que ele está proposto. Então, boas práticas caminham juntas, né? Sim. É até uma questão bioquímica, né? Porque o cigarro, principalmente o cigarro eletrônico, que tem uma biodisponibilidade muito maior, né? Ele atinge áreas do cérebro de recompensa, né? Então, atinge sistemas de dopamina, né? A gente tem receptor nicotínico no cérebro, né? Então, se a gente consegue substituir esse sentimento de recompensa pela atividade física, que também traz isso, é uma forma de você até ajudar o indivíduo a parar de fumar, né? Então, o indivíduo que corre uma maratona ou que se envolve em alguma atividade de esforço maior, contanto que ele não substitua um hábito pelo outro. Então, tem muitas pessoas, às vezes, que infelizmente, para parar de fumar, começam a comer muito, né? De forma compulsória. Por isso que, assim... Tem até gente que fala, vou parar de fumar, vou engordar. Vou engordar. E aí entra a questão da ansiedade, né? Que da ansiedade. Por isso que é um tratamento, né? É um tratamento de dependência química, assim como um indivíduo que tem abuso de álcool, crack, né? É muito mais difícil, às vezes, um indivíduo que usa cigarro parar de fumar do que um usuário de crack. Né? A gente vê isso nas prisões, né? Nos presídios, né? Se o indivíduo não tem crack, mas o cigarro ele consegue, né? É mais difícil. Doutora, em que contexto entra o IOP aqui na nossa capital, no estado? Em que contexto ele está inserido? Apenas quando o paciente já está na etapa final, no sentido de que há um diagnóstico oncológico que ele precisa tratar? Ou essa equipe multidisciplinar para que ajude ele a parar de fumar? Em que contexto os pacientes ou os ouvintes que podem ser potenciais pacientes podem recorrer ao Instituto de Oncologia? O IOP é um instituto que tem equipes multidisciplinares, né? Então, nós temos ali enfermeiras, psicólogas, oncologistas, alguns médicos na área da nutrologia, né? O objetivo sempre é, primeiramente, a prevenção, né? Infelizmente, 85% dos casos de câncer de pulmão especificamente, ele já vem num estágio mais avançado, então ele já vem para a área de tratamento. Então a gente tem uma equipe muito robusta nessa área de tratamento, com a área de pesquisa, a biologia molecular. Então a gente está bem preparado no sentido das novas tecnologias para ajudar esse indivíduo no tratamento do câncer. E a gente consegue resultados muito satisfatórios. Mas infelizmente a gente precisa que a população nos procure para ajudar na prevenção, que isso é o principal. Inclusive, do que tem mudado
do ponto de vista de tecnologia, né? De que maneira essa questão cada vez mais moderna tem auxiliado a própria equipe médica a evoluir, a mudar esse tratamento. Além das cirurgias, né? As cirurgias robóticas agora têm avançado bastante, né? Reduzindo bastante o risco de complicações das doenças localizadas. Mas falando especificamente de câncer de pulmão, em que a maioria dos casos já é avançado, a gente tem trabalhado bastante com a parte da biologia molecular, que é como se você analisasse o DNA do tumor. E com isso você consegue saber por qual via aquela célula tumoral ela está proliferando. E existem alguns tratamentos que eles atuam diretamente nessas vias, né? Fazendo a morte celular, fazendo com que evite o crescimento de novas células. Então, a área da biologia molecular, ela avança no sentido de tratamento personalizado. Então, cada vez mais a gente tem tentado nichar que tumor é aquele que está cometendo a Dona Maria, não o tumor de câncer de pulmão como um todo, toda a população, né? Isso, consequentemente, gera um período de sobrevida, o tratamento prolonga o período para que esse paciente, que muitas vezes está num estágio avançado da doença, consiga lutar contra efetivamente aquele problema. Sim, assim, um paciente de câncer de pulmão estágio avançado, né, o que a gente chama de estágio 4, a doença já com metástase, o tratamento só com quimioterapia, infelizmente, ele traz uma sobrevida aí de 8 meses, 12 meses, né? Um tratamento personalizado, o indivíduo ele pode viver 2, 3, 4, às vezes até 5 anos, né? Então, hoje a gente tem visto pacientes tendo vidas longas, com qualidade de vida, quanto mais personalizado for o tratamento. E agressivo esse tratamento da questão da biologia molecular, ele é tão agressivo quanto uma quimioterapia? Igual, menos? Na maioria das vezes, se você faz um tratamento personalizado, eles são menos agressivos, porque eles são mais direcionados para a célula tumoral. Diferente da quimioterapia, que ela indiscrimina célula boa ou ruim, né? O tratamento personalizado, ele geralmente traz alguns efeitos colaterais, mas muito menos do que uma quimioterapia. Agora, naturalmente que a depender, quanto mais se avança no processo, no tratamento, muitas vezes o SUS não acaba ajudando, custeando tudo isso. Hoje isso, às vezes, pela via do plano particular, cobre do plano ou particular, ou a depender da saúde pública. Como é que está essa questão? Exatamente. Isso é um assunto bem delicado, né? A Conitec tem avançado bastante na autorização dos tratamentos mais avançados na área da oncologia. Só que a gente observa que o avanço tecnológico, né? Essa semana vai estar iniciando amanhã um congresso mundial, que é a ASCO de oncologia, que praticamente todos os oncologistas estão indo para lá. E novas drogas estão surgindo, novas tecnologias, é muito rápido. Essas drogas estão vindo com um custo muito alto, que em termos de saúde pública é muito difícil de você conseguir incluir. Então, infelizmente, existe sim uma disparidade muito grande entre o tratamento que o SUS consegue hoje oferecer e o tratamento do setor privado, né, de convênios e por aí vai. Doutora, já caminhando para o final da nossa entrevista, bom, para quem ficou interessado nesse assunto, eu quero parar de fumar e tudo mais, ou tem alguém que eu quero mandar algum material, onde encontrar mais informações, até mesmo tanto do IOP quanto da doutora, quais os canais de comunicação, queria que a senhora ficasse à vontade para divulgar. Não, nós temos o site do IOP, né, iop.com.br, temos as redes sociais, Instagram, em que o indivíduo ele pode procurar diretamente pela nossa equipe, né? Pode procurar por mim se quiser falar alguma coisa tirar dúvidas sobre câncer de pulmão. Existem os sites do INCA, que acho que é o site hoje que a gente tem uma referência maior em termos de avanços tecnológicos, epidemiologia, mas o melhor é realmente procurar um médico, né? Que você consegue fazer uma orientação personalizada. Daí, doutora Thaís Almeida, oncologista clínica do IOP, o Instituto de Oncologia do Paraná, que é uma das referências no tratamento oncológico, não só aqui no estado, como também no Brasil. Agradeço a doutora Thaís pela entrevista e pela conversa. Obrigado, doutora. Obrigada, João. Obrigada mesmo. Sempre à disposição. Agora, 10h35.